Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai me encontrar aqui. Vamos recortar esse? Vamos? Olha, gente, nós vamos recortar esse pato bonito. Né? Próxima vez vai ser você que vai recortar. Gente, eu sou a Mari, mãe do Yuri, criadora do Autismo Infinite Planner. Tô ainda de pijama, mas é muito cedo, gente. Por volta de entre 6 e 7 horas da manhã. Aqui em casa a gente acorda cedo, né, Yuri? Ué, tá com sono? Ai, ele tá com sono, neném! Vem mais pra cá, pra parecer melhor. E já tomei meu café, o Yuri ainda não comeu nada, porque ele demora um pouco pra comer de manhã. Já vou fazer daqui a pouco uma panquequinha pra você, né, nego? Uma panquequinha pro neném? Eu não tiro essa mania de chamar ele de neném. Pois bem, pessoal, a gente está aqui no nosso quarto capítulo. Você vai ter que tomar água? Vai tomar uma aguinha. Ele tá com essa agora. Vai fazer esse barulho aí. Na garganta. Não sei o que pode ser, não. Se você souber, me avise. Você já viu isso acontecendo com você aí, mãe de criança autista? Cadê seu copo de água? Vai lá no quarto pegar a sua garrafinha de água azul. Pega lá. Já vai deixando o seu like aí, tá? Já vai deixando no nosso vídeo, tá? Porque... sei, gente, eu mesma, toda vez que eu assisto um vídeo no YouTube, mesmo que ele tenha sido mais ou menos, eu tô lá, né? Assistindo, tô me aproveitando, né? Digamos assim, daquele vídeo. E algo bom... por algum motivo eu tô ali, então eu deixo ali o meu like, né? Se o canal tiver a ver comigo, né? Eu me inscrevo também, né? Mas então, se você está chegando aqui no Autismo Infinite Planner agora, nem conhece nós, né? Não conhece eu e o Yuri, né? Eu sou a Mari, mãe do Yuri, né? Criadora do Autismo Infinite Planner, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, tá? É exatamente esse mesmo nome, né? Autismo Infinite Planner. Eu sou mãe desse menininho, né? O Yuri, que tem 6 anos nesse momento. E que agora, esse ano, ele está no nível 3 de suporte, primeiro ano do ensino fundamental. A gente está no mês de novembro, e esse ano de 2025 foi um ano bem conturbado aqui, tanto para mim como para o Yuri. Para mim, principalmente, né? Sou a adulta da casa. Eu sou mãe solo, né? Faço absolutamente tudo sozinha, tanto por mim como para meus filhos, né? Porque eu tenho a Júlia também, de 13 anos, adolescente, que mora aqui comigo, tá? Então eu tomo conta de tudo sozinha, não trabalho fora, mas tenho esse projeto que eu amo e que eu trabalho e que eu alimento, né? Eu que levo aí desde 2021, quando eu criei o Autismo Infinite Planner. E foi o ano que eu, de fato, fechou o diagnóstico do Yuri, né? Depois de muitos testes, depois de muita enrolação, né? Digamos assim, o Yuri foi diagnosticado autista. E aí, sim, muitas coisas foram acontecendo, né? E essa novelinha aqui, O Renascer no Autismo Reprogramando a Sua Vida, vem de esse ano, por conta de perder, né? Terminei um relacionamento, né? Foi bem conturbado mesmo. E por conta disso veio vários problemas, né? Tanto emocionais, né? Que acarreta muito na saúde mental, né? Também. Já tendo uma criança autista é difícil, aí você perde a rede de apoio, né? E eu já havia perdido antes também, então muito complicado, né?
porque de fato a gente tem que se restabelecer, se reorganizar, enfim, renascer, né? Nem que seja das cinzas, né? Do que sobrou, do pó que sobrou, né? E aí, assim, e também tudo isso vem pro físico, né? Então eu fiquei doente também, né? E tudo isso tendo uma criança autista nível 3 em casa, entrando na escola, no primeiro ano do ensino fundamental. Claro que ele já tinha ido na escola antes, né? Mas, o que eu quero contar para vocês? Quero contar que o Renascer no Autismo, Reprogramando a Sua Vida, essa novelinha aqui que eu tô fazendo de 100 capítulos, tá recém começando, né? São 100 capítulos, esse é um desafio que eu tô tendo aqui, tá bom? E aí, essa novelinha, eu quero dizer para vocês que, digamos aí, que seja fruto, né? De tudo isso de muita coisa que eu li, muita coisa que eu fiz, muita coisa que eu inventei para que eu ficasse bem e conseguisse, né, levar a minha vida de mãe de uma criança autista que lida com tudo sozinha, que lida com tudo relacionado ao autismo sozinha, né? Aí eu fiz várias coisas, né? Busquei vários meios, várias soluções para que eu ficasse bem, porque de fato não tinha outra escolha, né? Renascer ou morrer, essa é a questão, né? Uma vez que você não está bem emocionalmente, uma vez que você não está bem fisicamente, nem espiritualmente eu estava bem. Então, precisei achar meios e eu fui e achei, né? Continua sendo desafiador? Sim, continua. Porém, eu consegui tomar consciência da minha vida e segurar o que eu tenho e pegar o que eu tenho e transformar numa mentoria, né? Que é o Renascer no Autismo, Reprogramando a Sua Vida, que eu formei ali 4 pilares, né? Que são muito importantes, porém, o pilar da conscientização é o pilar mais importante, que é esse que nós estamos falando. Então, aqui no YouTube, o Renascer no Autismo, Reprogramando a Sua Vida, vão ser 100 capítulos, sendo que 25 capítulos, que é esse que nós estamos, é sobre conscientização, né? Que é o primeiro pilar. O segundo pilar é entendimento, tá? E aí tem mais 25 capítulos. Depois vem dissociação. E depois vem recondicionamento, tá bom? E cada um deles com 25 capítulos, somando 100, obviamente, né? E aí, no capítulo anterior eu fiz feijão. Mostrei pra vocês como é que eu faço o meu feijãozinho, né? E agora eu quero vou deixar aqui, eu acho que eu fiz foto ou vídeo falando mostrando pra vocês como é que eu guardo tanto feijão, né? Porque eu fiz 2 quilos de feijão, tá bom? E também falei sobre uma ferramenta que me fez muito bem e que eu recomendo muito, que é escrever. Né? Caderninho, lápis ou caneta, né? Não tô com eles aqui agora, com o meu caderno aqui agora, mas enfim, um caderno qualquer caderno. Inclusive, na mentoria, o material, né? O único material que a gente vai precisar lá na mentoria é de caderno. Caneta, lápis, né? Esse é o único material que a gente precisa, certo? E no capítulo anterior eu falo, além de fazer feijão, né? Eu falo sobre essa ferramenta muito importante que me ajuda muito e já me ajudou muito mais. Por quê? Porque eu falei sobre o diário de pensamentos. Né? A gente está no pilar de conscientização e a nossa consciência, ela está nos nossos pensamentos. Né? Pensamentos, tudo começa pelos pensamentos. Por isso que o pilar de conscientização é o primeiro de todos. O que você quer, meu amor? Tu tem que falar.
Pato? Imprimir pato? Flamingo. Não, e esse flamingo ali, você não vai... Não. Alcança pra mim aquele flamingo ali. Não pode vir aqui. Ei, vai derrubar a planta. Não. O que você quer? Tá. Mas, ó, tá lá o pato que a mamãe recortou. Não. Tá lá o pato que a mamãe recortou. Dá licença. Ah, então espera lá no sofá. Espera lá no sofá. Dá licença, por favor. Dá licença. Você nem coloriu o flamingo. Ó, espera lá no sofá. Vamos esperar no sofá? Espera lá no sofá. Agora não. Espera lá no sofá. Então, conscientização é o pilar mais importante que nós temos dentro do Renascer no Autismo, reprogramando a sua vida, tá? E eu quero falar sobre esse pilar agora com você, porque, ó, conscientização são pensamentos, tá? Que palavras e crenças moldam os nossos pensamentos, tá? Então, a gente falou no primeiro capítulo sobre crenças, né, limitantes, inclusive padrões de pensamentos que a gente tem, certo? Que nos limitam, que nos aprisionam e que nos prejudicam todos os dias, né? Porque é um padrão de pensamento, uma forma que você tem pensado daquela forma há muito tempo, tá bom? E no segundo capítulo, eu falei de 5 crenças limitantes, né, que você pode vir a ter como mãe de criança autista, que te prejudica sendo mãe de criança autista. Inclusive, não só nesse capítulo, no segundo capítulo, eu também falei lá eu tenho aqui no YouTube, na playlist Vida de Mãe de Criança Autista, lá tem também as 5 ou 6 crenças limitantes que eu falo de cada uma delas, tá? Que você pode aproveitar e dar uma olhadinha, tá bom? Se você não é inscrita, já se inscreve, tá? Deixa seu like, aciona o sininho, que é, sim, muito importante, né? Pra gente estar juntas aqui até o final dessa novelinha, tá bom? Daqui a pouco eu tenho aí 1 milhão de inscritas, né? 1 milhão de mães aqui comigo, né? É esse o objetivo. Muitos views, né? Não para ficar famosa, mas para que a gente tenha essa conversa, né? É importante a gente... É falado muito sobre desenvolvimento pessoal, né? Muito. Aliás, muito no Brasil e no mundo, não sei, mais nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos, muita gente falando sobre desenvolvimento pessoal e dando cursos de desenvolvimento pessoal e tudo mais. O que mais? Enfim, marketing digital e várias coisas, várias possibilidades de você chegar em um único ponto, que é você melhorar a sua qualidade de vida, tá? Através de uma reprogramação. Por quê? Porque ninguém quer sair de um ponto, né? Ninguém quer... O que é uma reprogramação? O que é, no caso nosso aqui, Renascer no Autismo Reprogramando a Sua Vida, certo? É você sair de um modo, de uma forma de viver e seguir um processo até chegar a um ponto que você quer, que você gostaria, né? E para isso, precisa ter um processo. Ninguém vai dormir e acordar diferente, né? Principalmente quando se trata de pensamentos. Não, pensamentos que limitam, pensamento que prejudica, pensamento que, enfim, corrói aí todo o teu bem-estar, a tua saúde física, saúde mental, principalmente nós mães, né? Que temos uma criança que é autista, que precisa desenvolver o tempo inteiro, que a gente tem uma questão financeira bem grave, né? Porque a gente precisa de gente, né? Para uma mãe como eu, que sou sozinha, ter gente custa dinheiro, e custa mesmo, né? Por quê? Porque não só falando de terapia, mas falando de uma ajuda. Para alguém vir limpar minha casa, eu preciso pagar, né? E para alguém vir
enfim, fazer um conserto na minha casa, tudo eu tenho que pagar, né? Eu não tenho um marido para me ajudar, eu não tenho um irmão para me ajudar, eu não tenho ninguém que vai vir aqui e fazer algo para mim, né? Né? E provavelmente você, mesmo não sendo sozinha, mesmo tendo aí o seu marido, também passa por alguma dificuldade em algum momento, né? Você e ele, né? Porque é isso. Porque todo nosso... A gente acaba priorizando sempre a criança, obviamente, né? E não tá errado porque a criança, primeiro, que é uma criança, né, que tem necessidades especiais e que só tem nós, né? Se eu, Mari, sou sozinha, imagine o Yuri como seria se não tivesse a mim, né? Tem o pai, a cada 15 dias ele tem o pai. Nos outros dias, né, a cada 15 dias ele fica 2 dias com o pai, né, família paterna, né? E isso, todos os outros dias eu não posso contar com esse pai para absolutamente nada, porque simplesmente eu sou bloqueada em tudo. Todas as vezes que eu precisei, que eu pedi ajuda para ele simplesmente negou. E é isso que ele faz, ele nega. Então eu não posso contar com o pai do meu filho para absolutamente nada nesse sentido, né? E é isso, né? Então, pelo menos eu tenho aí de 15 em 15 dias essa oportunidade de descansar, né? Descansar e, enfim, que eu não descanso, quando aí eu trabalho mais, né, porque eu tenho o Autismo Infinito Planner, que é o meu projeto, né, dentro do Autismo Infinito Planner, eu tenho vários produtos, né, tenho vários e-books, inclusive eu vou sempre deixar na descrição, não comecei ainda a fazer essa parte, vou sempre deixar na descrição aqui dos nossos vídeos, algum material, algum produto meu aqui do Autismo Infinito Planner que possa vir a te ajudar, tá? Tem vários e-books, né? Estou montando a mentoria, quando ela estiver pronta, ela vai estar aqui também, obviamente, porque é isso, tá bom? Então, seguimos aqui, né? Nesse vídeo eu quero falar com vocês, como eu comentei com vocês, né, que a gente fez um diário de pensamentos, né? A gente falou sobre um diário de pensamentos, né? E que nos prejudicam, e no vídeo anterior, eu quero falar também aqui com vocês sobre, até anotei aqui, como reconhecer, né, o reconhecimento do diálogo interno negativo em tempo real. Porque simplesmente eu disse, pega o caderno e vai anotando, né? Não, no vídeo anterior, anota todos esses pensamentos. No entanto, eu não falei em como identificar esses pensamentos, tá bom? Então, seguimos aí, depois a gente vai falar mais sobre isso ainda aqui nesse vídeo, tá bom? Até mais! Oiê, voltei porque assim, quando eu gravei a primeira parte desse vídeo, foi de manhã, certo? Era de manhã. E depois de eu ter gravado, eu fiz muita coisa. Levei a Júlia pra escola, que ela se atrasou hoje, perdeu a van escolar. Aí levei o Yuri pra terapia. Depois eu levei o Yuri pra escola. E agora já é de tarde, já trabalhei. Já fui numa reunião na escola do Yuri, né? E é isso. Fiz bastante coisa, né? E mostrei aqui pra vocês, Você viu aí como é que eu faço pra guardar o feijão? Então, no vídeo passado, lembra que eu fiz no capítulo anterior, né, do Renascer no Autismo, Reprogramando a Sua Vida, eu fiz feijão. E aí mostrei pra vocês aqui, né, como que eu faço pra guardar tanto feijão, né, 2 quilos de feijão, né. Ai, gente, hoje o dia tá tão lindo. Fazia um tempão que não tinha um dia tão lindo como hoje. Quando eu fui levar minha filha na escola, a Júlia, eu passei pela praia e fiz umas filmagens, depois eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouquinho eu vou buscar o Yuri e eu tava trabalhando aqui num projeto do Rodízio de Habilidades e quero aproveitar pra gravar mais um pouquinho aqui, conversar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Então, gente, nesse vídeo, né, que a gente tá falando aqui
do pilar de conscientização, né, tomar consciência. No vídeo anterior eu falei sobre o diário, mostrei pra vocês o diário dos pensamentos, né, pensamentos limitantes, pensamentos que são, que prejudicam aí, né, que são limitantes, né, enfim, né. E eu chamei de diário de pensamentos registrando sua conversa interna. Tá? Então a gente está aqui nos 25 vídeos dessa novelinha, onde a gente fala de conscientização, que é pensamentos. Agora a minha máquina resolveu ligar, a querida, né? Mas nesse vídeo nós vamos falar, né, sobre reconhecer o diálogo interno negativo em tempo real. Porque não adianta eu falar sobre um diário de pensamentos negativos ou pensamentos ruins, pensamentos que são limitantes, se não falar como você reconhecer, né? E aí eu preparei aqui para nós, fui pesquisar e ver como que eu poderia falar com vocês sobre isso, né? E aí eu vi, ó, reconhecendo o diálogo interno negativo em tempo real. Como mãe de uma criança autista, você enfrenta desafios únicos todos os dias. Entre as terapias, as crises sensoriais e as preocupações constantes, há algo invisível que pode estar sabotando seu bem-estar. O diálogo interno negativo. Aquele sussurro crítico que diz, você não está fazendo o suficiente. Quem nunca, né? Ou, você deveria ser mais forte. Também, né? Eu mesma ontem tava assim, né? Dizendo, ai meu Deus, como eu tô cansada. Ai, eu deveria fazer algo para não cansar tanto, né? Só que às vezes, né, a gente começa a pensar excessivamente que está cansada, coisas negativas sobre nós mesmas, que acaba que vira um padrão de pensamento e a gente começa a levar isso como uma verdade absoluta, como se não tivesse como mudar, né? Enfim, tô dando um exemplo aí que aconteceu comigo ontem. Então, aprender a reconhecer esses pensamentos no momento em que surgem é o primeiro passo para transformar sua jornada. Então, ontem quando eu pensei isso, né, que eu estava muito cansada e que eu deveria ser mais forte, né, foi quando eu pensei em fazer esse vídeo aqui, porque eu pensei, nossa, mas não adianta nada, né, eu só falar sobre um diário onde onde a gente pode anotar os nossos pensamentos negativos e depois analisá-los, né, como eu falei, se a gente não sabe como identificá-los, né? Pelo menos assim que a gente tem eles, né? Então, ó, eu anotei aqui também. Sinais de alerta do diálogo interno, né? Então, sinais físicos. Então, a gente tem tensão, né? Muita tensão nos ombros, aperto no peito, respiração acelerada ou superficial. Seu corpo reage... eu tô realmente com problema de visão. Reage antes mesmo de você perceber conscientemente ou pensar, né? O pensamento negativo, né? Então, quando a gente não analisa nossos pensamentos negativos ou ruins, né, em tempo real, rapidamente a gente pode reagir a eles de uma forma que também nos traz aí resultados ruins, né, negativos, tá bom? Gatilhos emocionais. Culpa após uma crise da criança, né? Nós somos mães de crianças autistas, né? Supondo aí que você seja uma mãe de criança autista. Então, a gente tem muitas emoções que vêm de nossos pensamentos, né? Então, para a gente identificar esses pensamentos, é muito bom quando a gente observa também nossos sentimentos. Então, a culpa após uma crise da criança, por exemplo, né? Só tô dando exemplo. Frustração, né? Frustração quando a terapia não traz aí tantos resultados como a gente gostaria, né? Também na escola, né? Os resultados não estão indo tão bem, né? Então, a gente se sente culpada, né? Frustrada. A comparação com outras mães nas redes sociais, né? Então, são gatilhos emocionais que nos trazem pensamentos negativos, né? Então, padrões de pensamento, né? Palavras absolutas como sempre, nunca, deveria, né? São 3 palavras aqui que são generalizadas, né? Generalizar uma dificuldade momentânea como falta permanente. Antecipar catástrofes futuras, né? Então, a gente começa a se antecipar, a preocupação, né? Preocupação. É a preocupação com uma coisa que nem aconteceu e talvez nunca aconteça, né? Então, isso é identificar pensamentos negativos sobre a nossa condição, né? De mãe de uma criança autista, né? E aí a gente já sabe, como eu falei no vídeo anterior, que a gente pode, com certeza, sempre anotar, né, de uma forma ou de outra e passar para o nosso diário de pensamentos, justamente porque depois a gente pode analisar esses pensamentos e entender se eles estão fazendo bem para nós ou não, se eles servem para nós ou não,
né? E como nós poderíamos mudar esses pensamentos para que de fato faça bem para nós, né? E tô lendo um livro que eu tô gostando bastante e tem um trecho que fala de Beethoven, né? Por que eu tô falando de Beethoven? Já chego lá. Então Beethoven, ele viveu lá numa época há séculos atrás, né? E ele tinha vários problemas, né? Vários problemas de relacionamento. Ele também era um homem que não escutava, né? Bem, desde novo, não lembro porquê, qual é o motivo. E ele tinha algumas doenças também que acompanharam ele ao longo da vida. E sem falar que ele passou por 3 relacionamentos que não deram certo, que praticamente acabaram com ele emocionalmente, né? E sem falar que... Alexia, desligar. Sem falar que tudo isso se passou numa época em que, por exemplo, tá frio, não tinha aquecedor. Você tinha que ir atrás de uma lenha, fazer uma fogueira para se aquecer ou colocar roupas que não eram tão acessíveis, né? Ou então tava muito calor, você tinha que ter, não tinha um ar-condicionado. Então, hoje em dia nós temos muitas facilidades, como celular, várias coisas, né? Então, eu fico pensando, o que essas pessoas, né, como um Beethoven, que se tornou um grande homem, né, que faz parte da história da música, né? Todo mundo conhece a Sinfonia de Beethoven e tudo mais, ou pelo menos já ouviu falar, né? Como que pode isso, né? Uma pessoa... o que será que as pessoas pensam, né? Que pensavam? Com certeza não tinham pensamentos limitantes, porque nem doenças e nem... enfim, as condições ambientais da época impediu uma pessoa como Beethoven a fazer essa sinfonia que é escutada e reproduzida em vários outros lugares, né? E aí eu fui pesquisar sobre mulheres, né? E na história também, que fizeram grandes feitos na medicina, na parte social, no direito, né? E descobri, até veio para mim, né? Apareceram ali na minha inteligência artificial, apareceram 10 mulheres que, desde guerrilheiras, como Joana d'Arc, né? Que era uma menina, né? Que aos 17 anos resolveu enfrentar um rei, né? E ir pra guerra e salvou lá a França em várias batalhas e tudo mais, né? E acabou morrendo aos 19 anos porque tiveram que parar ela. E o que fizeram com ela, né? Mas enfim, Frida Kahlo, que aos 18 anos indo pra faculdade, ela sofreu um acidente e não conseguia mais caminhar. Estava indo pra faculdade de medicina e mudou totalmente a vida dela. Ela se tornou uma artista plástica, né? Pintora. E talvez ela, como médica, não teria feito tantos feitos, não seria tão famosa como ela é, né, até hoje, pelas obras dela. E sem falar de enfermeiras, de cientistas ao longo da história. E eu fiquei pensando assim, nossa, o que elas pensavam? E eu tenho certeza que a última coisa que elas pensavam era se elas eram se elas tinham limitações ou não, elas simplesmente faziam, né? Ou então ficavam se comparando a outras mulheres, eu acho que não também, né? Se elas eram mais bonitas, se elas eram mais magras, se elas eram mais inteligentes ou não que outras mulheres, elas simplesmente sabiam quem elas eram e não ficavam pensando coisas, né? É claro que hoje em dia nós temos internet, nós temos carro e tudo mais, que nem Joana d'Arc. Além de não ter internet para entrar em contato lá com o rei da França, que ficava a milhares de quilômetros de onde ela estava, ela ainda, por cima, ela teve que ir a cavalo, né? Não tinha nenhum carro, um ônibus para ir. Então, imagine só, né? É bem impressionante quando a gente pensa tudo que a gente tem de possibilidades, né? E até de conforto, que elas não tinham pela época delas. E a gente, às vezes, eu pelo menos, eu fico pensando, o que elas pensavam? O que elas sentiam? Eu acredito que por elas não pensarem, não se compararem tanto e não pensarem tanto, não terem pensamentos tão negativos sobre elas mesmas, elas acabavam se sentindo tão orgulhosas de cada feitozinho que elas fizeram, que elas faziam, que elas lá sozinhas dentro dali do seu mundinho, porque com certeza elas eram muito solitárias, né? Porque como elas pensavam muito fora da caixa, né, pra época, elas não tinham muito com quem conversar. Então era elas por elas mesmas, né? Muito, muito massa, assim, muito interessante. E principalmente quando a gente fica pensando assim, que elas não perdiam tempo tendo pensamentos negativos, pensamentos destrutivos sobre elas mesmas. Alexia, desligar. Não ficava tendo muitos pensamentos que fossem limitar elas a ser quem elas foram e a importância delas para a história, né? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, porque eu acho que elas merecem, sabe? E elas são um ótimo exemplo para nós pensar, começar a analisar, pensar conscientemente sobre nós,
sobre nossos pensamentos, o que a gente está pensando aí sobre nós mesmas, né? Sobre as nossas capacidades, sobre o que a gente quer, o que a gente está pensando de bom. Porque se a gente eliminar mais da metade desses pensamentos negativos, usando aí um caderninho, né, com o tempo a gente acaba criando o hábito de não pensar tantas coisas negativas, e a gente começa conscientemente a entender que aquilo ali não faz bem para nós e que não faz parte da nossa vida, com o tempo a gente vai chegar mais perto dessas mulheres extraordinárias que nunca perderam tempo pensando, né, em coisas que poderiam prejudicar elas tanto que nem prejudicou. Pelo contrário, elas se tornaram grandes mulheres aí para hoje nós poder estar falando delas. E numa época em que elas tinham muito menos oportunidades do que nós. Claro, elas não tinham uma criança autista, que como eu, por exemplo, eu não posso trabalhar fora, né? E eu tenho que trabalhar dentro do que eu posso, dentro dos meus projetos, do que eu posso fazer, né? Dentro das minhas possibilidades. Mas elas desempenharam e investiram boa parte do tempo delas nas obras delas, nas coisas que elas queriam fazer, né? Porém, elas não tinham todo o conforto que nós temos, todas as possibilidades que nós temos, que por mais que nós não tenha dinheiro para investir numa carreira, por exemplo, ou pagar pessoas para que a gente possa investir em nós mesmas, mesmo lá elas não tinham meios de transporte, elas não tinham uma internet, elas não tinham um celular. Hoje as coisas são muito mais rápidas, né? Os meios de comunicação e de transporte são muito mais rápidos, nos possibilita fazer coisas que, inclusive, uma dessas mulheres, ela fez ela que descobriu um modo de dados de computador, uma coisa assim, que hoje nos possibilita usar computadores, né? Esqueci agora como é que é, mas no próximo vídeo eu quero comentar sobre elas, porque elas são ótimos exemplos aí para nós, não só pelo fato delas serem disciplinadas dentro de algo que elas queriam muito fazer e fizeram, mas também, com certeza, elas não perdiam tempo pensando em coisas que as limitavam. Tanto é que elas são quem elas são hoje na história, e a gente pode até falar delas, né? Fizeram grandes feitos aí para que nós hoje possamos se inspirar, né? E principalmente elas não esperavam nenhuma aprovação, né? Enfim, né? Pensar conscientemente, analisar conscientemente é muito importante, né? Analisar nossos pensamentos e não viver de forma inconsciente, conforme nossos pensamentos nos levam desfreadamente, como se aquilo ali fosse uma absoluta verdade, sendo sem nem ao menos analisar e entender conscientemente se aquilo ali está fazendo bem ou não para nós. É sim muito importante, tá bom? Então, até o próximo vídeo, seguindo aí nos nossos vídeos sobre conscientização, tomar consciência sobre nossos pensamentos, sobre a nossa vida, tá bom? Até mais!